E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a criticar os rivais e garantiu que o marido está dentro do jogo político. A reportagem agora do Matheus Dias. Em entrevista à agência AFP, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro responsabilizou o atual governo pelo tarifaço imposto por Donald Trump e alegou que o julgamento que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão é uma farsa judicial. Nas palavras de Michele, o governo Lula tem como marca violar os direitos humanos e os princípios democráticos. Ela disse ainda que Bolsonaro é e continuará sendo o maior líder da direita no Brasil. Essa última fala da ex-primeira-dama vem em resposta à frequente pressão imputada ao PL para definir quem será o candidato que irá encabeçar o partido na corrida presidencial de 2026. E mesmo que cotada para assumir o cargo, Michele diz que só vai tomar a decisão depois de longa conversa com o marido e os filhos. Atual presidente do PL Mulher, Michele ainda aproveitou a entrevista para opinar sobre as pautas defendidas pelo feminismo no Brasil e disse que a luta deixou de se preocupar com as necessidades reais das mulheres para mergulhar nos objetivos duvidosos da agenda woke, se referindo às discriminações raciais. Entre outras pautas polêmicas, a que mais foi debatida pela ex-primeira-dama foi a religiosa. Michele, que tem como costume usar versículos bíblicos nos discursos, reagiu ao encontro do presidente Lula com evangélicos no Palácio do Planalto. Encontro esse que também contou com a presença do advogado-geral da União, Jorge Messias, possível candidato a assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Em resposta, Michele parafraseou 3 versículos da Bíblia, dizendo que ninguém pode servir a 2 senhores, pois amará um e odiará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro, se referindo ao apoio que os fiéis deveriam ter ao ex-presidente. E finalizou citando outra passagem, que diz que quem é injusto, faça injustiça ainda, quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, faça justiça, e quem é santo, seja santificado ainda. Vamos agora aos comentários. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela. Evidentemente, né, Vilela, a gente observou ali uma foto do presidente com a faixa presidencial e pouco tempo depois, hoje ele está numa prisão domiciliar. Claro que a gente entende o sentimento da família de uma situação tão brusca, de uma situação lá. Presidente da República para hoje está preso na sua residência, foi condenado, a tendência é que possa permanecer preso por um bom tempo e toda essa reviravolta política. Claro que é o principal nome da direita, aqui todos aqueles da direita que estão se postulando como pré-candidatos querem o apoio de Jair Bolsonaro, mas a situação dele é muito difícil, já estava difícil lá em 2023, com as 2 condenações pelo Tribunal Superior Eleitoral, que já o deixavam inelegível. Depois tivemos toda essa questão envolvendo tentativa de golpe e tudo mais. A anistia cada vez mais perde força. Não existe também um gesto de nobreza para dizer assim, olha, as pessoas lá em Brasília estão sofrendo, eu estou fora dessa anistia, que seja concedida, seja feita uma discussão para essas pessoas que estão sofrendo. Sempre se coloca na questão de projetos pessoais e que ele possa participar. A ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos só trouxe a alavancagem do Lula e sua popularidade de volta, evidentemente. Uma situação que até representantes de partido dizendo o seguinte, nós tínhamos uma eleição muito favorável, agora tudo indica que vamos perder. Então, uma situação bastante complexa, né, Vilela? Mas de qualquer forma, é preciso um choque de realidade aí, né? Exatamente, Matos. A centro-direita vivendo o inferno astral desde meados do ano. Até então vinha num contexto bastante favorável, o processo eleitoral de 2026 vinha se desenhando de uma forma favorável à oposição. No entanto, desde o meio do ano começou a ter de uma forma mais evidenciada essa bateção de cabeça por parte dos principais atores. E nós temos de um lado Jair Bolsonaro, que é a maior liderança de oposição da direita brasileira, mas que se encontra inelegível, se encontra condenado, se encontra fora do jogo político nesse momento, mas é evidente que ele, que os seus familiares não querem perder ali o comando desse segmento importante, valioso do ponto de vista eleitoral no Brasil. É importante a gente resgatar que Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo preso, mesmo inelegível, conseguiu
continuar sendo o grande comandante da esquerda, especialmente nas eleições de 2018, foi candidato, mesmo tendo a sua candidatura questionada pela Justiça Eleitoral, daí na reta final acabou tendo que lançar à época seu vice, que é o ministro Haddad, atual ministro Haddad. Enfim, o fato é que Jair Bolsonaro tenta criar condições, dos seus familiares criar condições para se manter realmente no comando do jogo de oposição. No entanto, é algo difícil, o contexto talvez ele não permita a mesma situação diante dos grandes ataques que sofrem na esfera judicial e faz com que, enquanto não se ajuste a carga do ponto de vista da oposição, a oposição ela não possa sair efetivamente para a campanha eleitoral e, enquanto isso, o presidente Lula vai ganhando terreno, ele que tem grande talento na comunicação e no aspecto eleitoral, sabe fazer campanha, sabe comunicar e, por enquanto, vai nadando de braçada vistas as eleições de 2026. Henrique, sua opinião, essa postura do Bolsonaro e família enfraquece a direita? Talvez o que enfraquece é mesmo a indecisão. Quando a gente tem uma ausência aí de uma nomeação do próximo indicado e esses conflitos, isso traz um enfraquecimento sim. Agora, a primeira-dama Michele, ela traz um posicionamento muito coerente com aquilo que ela já tem falado recentemente, na verdade nos últimos anos, né? O posicionamento dela, reforçando a liderança do presidente Bolsonaro como sendo a principal figura da direita, aquele que pode mudar as cartas, que pode ditar aí boa parte dos próximos passos. Então, isso não traz um enfraquecimento. Na verdade, o posicionamento dela passa a ser coerente. O que não é coerente é quando começa a entrar numa conjectura muito precipitada, o que ela se poupou a fazer, né? Agora, acho que um ponto que é importante ressaltar aqui, só para concluir, que quando ela traz essa alusão ao versículo dizendo ali não se pode servir a dois senhores, o que ela está dizendo não é para uma defesa de que os fiéis devem servir ao Bolsonaro ou ao bolsonarismo, mas sim de que existe uma evidente contradição entre o que diz a fé evangélica e o que defende, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que foi quem organizou essa reunião com os evangélicos. Então é esse alerta que a primeira-dama Michele Bolsonaro traz, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro traz, né? E nesse contexto, de novo, permanece coerente com o que tem sido defendido nos últimos anos.